Bem? Bom, nós vamos começar a nossa primeira videoaula hoje, disciplina português, professora Márcia Costa, conteúdos sujeito, tipos de sujeito e predicado. Vocês vão fazer páginas 73 até a página 80, após assistir a videoaula. Os gabaritos, vocês vão enviar o gabarito para o e-mail professora Márcia Costa, português, @gmail.com, colocando, por favor, no campo do assunto, o nome todo do aluno e a série. Combinado? Bom, vamos falar agora dos termos essenciais da oração: sujeito e predicado. O sujeito é o termo da oração do qual se faz uma declaração. Então, temos esse conceito do sujeito, já vamos entender um pouquinho melhor no próximo slide. O predicado é o termo da oração que se indica uma declaração sobre o sujeito. Gente, vamos pensar isso aí e colocar na prática. Pensando em sujeito, se eu digo assim para vocês: o senhor assistia à reportagem. Quem assistia à reportagem? O senhor. Não é o termo do qual se declara alguma coisa? Então, o senhor é o sujeito. O predicado é o que sobra. Quando eu falo o senhor assistia à reportagem, o senhor, nós já tiramos como sujeito, assistia à reportagem é o predicado. Seguindo agora, vamos entender aí o que é um sujeito. Vamos observar o exemplo do sujeito. O menino jogou a bola. Bom, quem jogou a bola? O menino. Então, o sujeito é o menino. Tá ficando mais fácil ainda para saber que são. Agora nós podemos separar os sujeitos de cada oração, tá? Eu vou colocar as orações e depois eu vou perguntando e vocês vão dizer para mim qual é o sujeito. Os alunos leram o livro todo. Pedro quebrou a taça. Ele analisou o trabalho. Ana e Clara entenderam tudo. Maria fez um bolo delicioso. Vamos ver agora quais são os sujeitos da oração. Silêncio, todo mundo prestando atenção para não perder o clima de sala de aula. Quem leu o livro todo? Os alunos. Quem quebrou a taça? Pedro. O professor também enlouquece, né? Quem analisou o trabalho? Ele. Quem entendeu tudo? Ana e Clara. Quem fez um bolo delicioso? Maria. É isso, pessoal. Esses são os sujeitos das orações. Não está ficando mais fácil? Sim, bem mais fácil. Bem, agora já conseguimos identificar o sujeito da oração. Então, podemos classificar. Quais são os tipos de sujeito? Nós temos o determinado e temos o indeterminado. Vamos falar um pouquinho de cada um para que vocês consigam depois ficar bem tranquilos em relação a essa matéria. Dobrar atenção, porque essa é a base dentro de sintaxe. Quais são os tipos de sujeito determinados? O que eu chamo de sujeito determinado? Simples, composto, implícito. São esses três tipos. Vamos agora falar um pouco de cada um deles. E aí não ficaremos com nenhuma dúvida após essa explicação. Bem, entendendo cada um deles. O sujeito simples, ele só possui um núcleo. Leila comprou doce. Núcleo, Leila. Então, tranquilo com o sujeito simples. Sujeito composto possui mais de um núcleo. Exemplo, João e Paulo chegaram tarde. Núcleos, João, Paulo. E o implícito também é chamado de oculto ou desinencial. O verbo flexionado nas pessoas eu, tu, ele, nós e vós, sem estarem explícitos. Entendi tudo. Quem entendeu? Eu. Mas aparece o eu dentro da frase? Não. Por isso é chamado de sujeito implícito, porque ele não aparece na frase. Então, recapitulando, o simples só tem um núcleo. Se eu pensasse, Jennifer entendeu todo o conteúdo. Se eu colocasse, Maria Eduarda percebeu a diferença. Se eu colocasse, Tayla fez todo o dever. Se eu colocasse, Lenita é uma ótima aluna. Depois eu uso mais exemplos, não dá para falar o nome de todo mundo agora. Nesse caso, cada frase dessa, eu já sei que cada um tem um sujeito
simples. E se eu coloco João Pedro, olha isso, João Pedro e o seu amigo realizaram atividade. Já passou a ter sujeito composto. Agora, se eu pusesse, realizaremos uma nova atividade. Sujeito implícito, ok? E o sujeito indeterminado, como funciona? O verbo na terceira pessoa do plural. Viram que lá no sujeito implícito nós tínhamos eu, tu, ele, nós, vós. Agora, no sujeito indeterminado, eu preciso ter o verbo na terceira pessoa do plural. Porém, não pode aparecer o pronome na frase. Se colocar assim, ó, elas entraram muito cedo na reunião, aí já vira sujeito simples. Então, o verbo deve estar flexionado e não pode ter nenhuma indicação. Tudo bem? Vamos identificar o predicado de uma oração. Está ficando cada vez mais fácil, sétimo ano. Redobrem aí a atenção. Quando o tipo do sujeito é determinado, uma vez que nós encontramos o sujeito, isso acontece quando o sujeito é simples ou composto. O restante da oração é predicado. Se o tipo do sujeito for indeterminado ou implícito, toda a oração é predicado. Observem os exemplos com os sujeitos destacados. Tudo que não foi grifado é predicado. Olha a primeira. Cássia assistiu ao filme. Cássia, sujeito. O que sobra? Predicado. Léo e Peter viajaram. Léo e Peter, sujeito. O que sobra? Predicado. Fiz todo o meu dever. Tudo é predicado. Enviaram-me uma carta. Também tudo é predicado. Então, só algumas observações. O primeiro exemplo, Cássia, sujeito simples, o resto é predicado. No segundo exemplo, Léo e Peter, sujeito composto, o resto é predicado. No terceiro, sujeito implícito, tudo é predicado. E no último, sujeito indeterminado, tudo é predicado. Tá ficando bem? Bom, mas agora, quase no final de nossa aula, vamos ver uma coisa. O que é uma ordem frasal? O que vocês pensam? Vamos ver? Ordem direta. Sujeito, mais verbo, mais complemento. E a ordem inversa? Verbo, sujeito, complemento. Pode ter outras maneiras, só não pode começar pelo sujeito. A ordem inversa só não pode começar pelo sujeito. Tudo bem? Vamos ver os exemplos. Compreendeu toda a matéria, Luísa. Está na ordem inversa. Agora, olha isso. Quem compreendeu toda a matéria? Não foi a Luísa? Por isso que é a ordem inversa. A Luísa não começou a frase. A professora corrigirá todos os exercícios. Quem corrigirá, não é a professora? Ordem direta. O sujeito, ele sempre vai concordar com o verbo em número e pessoa. É a regra geral para a concordância verbal. Ok? Bom, tentem ouvir isso com muita tranquilidade. As dúvidas vocês poderão mandar para aquele endereço de e-mail que eu coloquei lá no primeiro slide. Professora Márcia Costa, se não me engano, português@gmail.com. Esse e-mail eu só vou receber, esse endereço de e-mail é só para os alunos do Colégio Muniz Silva. Então, tentem fazer isso no horário das nossas aulas, porque é o horário que eu vou estar totalmente conectada e eu posso também tirar dúvidas imediatamente, sem problema nenhum, tá? Para fechar, nós temos aí uns lembretes que vocês não podem deixar de cumprir. Assistir a videoaula com muita atenção, isso é fundamental. Fazer as páginas informadas, enviar as respostas até o dia 3 de abril, sem falta. Eu vou fazer uma relação nominal disso. E copiem todas as informações dos slides no caderno. Tudo bem? Porque quando voltar nós vamos estar com tudo completinho. Mas dúvida, qualquer pergunta, não se preocupem. Ah, é uma pergunta boba, não tem problema não. Eu vou olhar uma por uma e verificar todas elas, ok? Um beijo no coração de vocês. Logo, logo nós estaremos juntos.